Pessoal, hoje eu estou aqui para gravar mais um Journal Club. Nesse nosso quinto Journal Club, a gente vai falar um pouquinho sobre esse artigo bem interessante, que basicamente compara o risco de mortalidade neonatal em cadelas braquicefálicas e em cadelas não braquicefálicas que foram submetidas a um processo de cesariana. Bom, esse aqui é o artigo, estou deixando para vocês o DOI do artigo, para quem quiser buscar na íntegra, tá? É um artigo bem legal, da Universidade de Geórgia, nos Estados Unidos, e ele é um artigo bem recente, ele é de 2022. Bom, qual que é o objetivo desse artigo? Basicamente, comparar a taxa de sobrevida neonatal entre cadelas braquicefálicas e não braquicefálicas que foram submetidas a um processo de cesariana. Além disso, esse artigo tinha como objetivo identificar os fatores de risco que vão contribuir para uma maior mortalidade neonatal. Bom, de amostra foram 480 filhotes, vindos de 90 cadelas submetidas à cesariana, e eles conseguiram esses dados de prontuários médicos da universidade, do hospital da universidade, do ano de 2012 a 2021. Basicamente, eles dividiram esses pacientes em dois grandes grupos. Primeiro, pacientes que eram cadelas braquicefálicas e pacientes que eram de cadelas não braquicefálicas. E pacientes que foram divididos também em cesárea de emergência e cesárea eletiva, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. Bom, a cirurgia de cesariana, ela é um procedimento relativamente comum na rotina. Para quem trabalha com cães e gatos, trabalha com clínica médica e clínica cirúrgica, sabe que esse é um tipo de procedimento extremamente comum e muitas vezes é negligenciado por muitos médicos veterinários, tá? A gente pode fazer esse tipo de cirurgia em caráter eletivo, onde eu sento com o tutor, organizo todos os exames, eu faço um pré-natal nesse paciente para que eu marque essa cirurgia e faça ela de forma eletiva, né? Eu faço essa cesárea sem emergência, sem me ligar de madrugada. A gente acaba prevenindo esse parto nesse paciente. E a gente também tem de caráter emergencial, que muitas vezes acontece. Várias vezes eu recebo ligação de madrugada, fora de horário, final de semana, precisando de cesárea de emergência, porque tem um paciente que não consegue parir. Existe uma dificuldade muito grande de parir, tá bom? Então a gente sempre deve tentar realizar a cesariana de caráter eletivo, aquela cesariana que a gente agenda. A cesariana é recomendada principalmente em raças braquicefálicas devido a um aumento do risco de distocia. A gente sabe que existem raças que têm dificuldades na hora do parto, então esses tipos de raças, principalmente as braquicefálicas, a gente deve sempre estar orientando o tutor sobre os riscos, explicar quais são as vantagens e desvantagens e tentar marcar essa cesárea o mais perto possível. Ou caso o tutor opte por um parto natural, o médico veterinário teria que ficar atento caso a necessidade real de entrar em cirurgia, tá? Lembrando, eu sempre deixo aqui para vocês o artigo que mostra um pouquinho disso do que eu estou falando, né? A referência de onde eu busquei isso dentro do artigo. Bom, muitas fêmeas de bulldog inglês precisam de cesariana para o parto. E olha só que interessante essa informação. Bulldog francês tem até 16 vezes mais chance de sofrer distocia em comparação de cães de raça mista, tá? Ou sem raça definida. Basicamente, o bulldog francês, ele apresenta um grande problema na hora do parto. Então, essa raça, mais do que nunca, é recomendada que seja feito a cesariana, tá? Pacientes que são bulldog, da classe dos bulldogs, inglês e francês, eu sempre gosto de trazer o tutor para perto, conversar sobre algumas estatísticas e orientar que a melhor escolha seja que ele opte pela melhor escolha, que é a cesárea agendada, aquela que a gente faz o acompanhamento com ultrassom, e quando chega bem perto a gente faz a cirurgia, tá bom? E por que essas raças apresentam complicações? Basicamente, a gente tem uma série de trabalhos que falam sobre isso, mas basicamente são 3 pilares. Eles têm uma conformação pélvica anormal, o canal pélvico é mais estreito, então às vezes existe muita dificuldade desse feto conseguir sair por ali, então isso acaba atrapalhando um pouco. Esses pacientes, essas mães apresentam dificuldades respiratórias muito acentuadas, o que pode dificultar no trabalho de parto e acrescentar em uma série de problemas, tanto para o feto
quanto para a mãe. Então, uma cesárea, a gente já previne isso e já resolve esse problema dentro do centro cirúrgico. Alguns estudos mostram que a mortalidade neonatal entre todas as raças vai variar mais ou menos de 2 a 8%. Então a gente pode conversar com os tutores e explicar que os trabalhos mostram que a taxa de mortalidade desses neonatos varia entre todas as raças de até 8%, mas esse número pode ser um pouquinho maior quando a gente fala de cães braquicefálicos. E os fatores de risco que incluem, né, a cesariana de emergência, a gente tem problemas de distocia obstrutiva, cadelas com uma idade muito avançada, isso é comum às vezes em alguns criadores, né, a gente vê por aí, histórias de cadelas que são primíparas e aumento da duração do tempo de anestesia nessa cadela e do tempo de cirurgia. A gente pode linkar isso com alguns profissionais com menos experiência na cirurgia, por exemplo, fato o qual a cirurgia é mais longa de cesárea, a anestesia é mais longa nessas cadelas, então isso pode aumentar um pouquinho esses fatores de risco, tá bom? Estudos mostram que bulldogs ingleses possuem uma taxa de mortalidade neonatal, olha só que alto esse número, 14,9%, quase 15% de taxa de mortalidade após a cesariana, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com esse paciente. Se você olhar um paciente fêmea de bulldog francês, atenção para esse animal, conversa com o tutor e tenta agendar essa cesárea, tá? As estatísticas mostram que vai ser melhor para todo mundo. De resultados, a gente tem que a taxa de sobrevida neonatal, né, durante todo esse estudo é de mais ou menos 93%, um pouquinho a mais, e a gente pode classificar que a taxa de sobrevivência neonatal em braquicefálicos ela é de 94,8%. E a de não braquicefálicos 91%. Basicamente, nesse estudo mostrou que a gente não tem diferenças tão significativas em sobrevida de pacientes braquicefálicos quando comparado a não braquicefálicos, diferente muito do que a gente escuta por aí, tá bom? A sobrevivência neonatal para todos os filhotes é significativamente melhor com a cesariana eletiva do que com a cesariana de emergência. Olha só esse dado. Pacientes que passaram por uma cesariana eletiva, eu tenho quase 100% de sucesso. E quando esses pacientes entram para a cirurgia de cesariana já como um procedimento emergencial, isso cai para 87,7%, 88%, tá bom? Então é uma diferença bem grande. Isso pesa para a qualidade de vida da mãe, isso pesa para a qualidade dos filhotes, isso inclui também que pode ser levado em consideração valores financeiros, em alguns casos, tá? A gente sabe que tem animais que são vendidos a valores absurdos. Então, mais do que nunca, esse trabalho mostra pra gente que a cesariana eletiva ela é muito superior. As estatísticas são muito maiores nos pacientes em geral, tá bom? E para concluir, avalie sempre cada paciente individualmente, tá? Não tenha protocolos pré-estabelecidos e sim avalie esse paciente, converse muito com o tutor, explique as vantagens, desvantagens, tudo que deve ser levado em consideração na hora de escolher um parto natural ou já partir para uma cesárea. É interessante o tutor entender a cirurgia, entender os riscos e é interessante ele já entender os custos antes. Óbvio que no geral uma cesárea, quando é agendada, ela é muito mais barata do que uma cesárea de emergência. Uma cesárea que você conseguiu um encaixe, uma cesárea à noite, final de semana, de madrugada. Isso tudo pode variar e o tutor tem que estar ciente disso. Tá? Os valores financeiros devem ser sempre colocados na mesa durante a consulta. E tenha mais cuidados com raças braquicefálicas. Raças braquicefálicas precisam de um cuidado um pouquinho a mais. Então você tem que pegar esses pacientes, conversar o dobro com o tutor e explicar para eles algumas estatísticas que a gente tem, como eu mostrei aqui para vocês, sobre a importância de fazer essa cirurgia com agendamento, tá bom? Esse foi mais um Journal Club, foi bem rapidinho. Vou tentar trazer mais Journal Club aqui para vocês, tá? Sempre quando eu ler um artigo legal, eu vou tentar passar aqui e tiver um tempinho, eu vou tentar passar nos slides e gravar para vocês. Um abraço, pessoal!